Uma alegria mais uma vez te receber em uma live. Sempre as nossas lives eu recebo muita mensagem, o pessoal te elogiando muito pela profundidade do assunto que você traz. Sempre quando o tema está voltado à espiritualidade, eu gosto de trazer o Ignácio. O Ignácio é um estudante e um praticante desse pilar da nossa vida, um dos pilares fundamentais e um dos mais importantes, que é a espiritualidade. Mas a espiritualidade na prática, né? Isso. Não só uma teoria, como a gente viver a espiritualidade, como a gente praticar ela, né? E hoje a gente decidiu falar sobre a virtude para criar sucesso e grandeza, né? Que se traduz pela virtude que o Master Showa Kokusui chama de constância de esforço e objetivo. É isso aí, Ignácio. Sim, perfeito. Sim, perfeito. É isso aí, Então, basicamente. dá o teu oi Não, aí para a galera. e não preguiça, e não preguiça. Falou essa parte. Não preguiça. Isso é legal também. Vamos falar um pouquinho depois desses dois lados da virtude, né? Não, Do yang e do yin, né? Do fazer e do não fazer. Isso é bacana. não. Eu vou me guiar, tá, hoje nesse assunto, através desse livro aqui, também no Master Showa Kokusui, o Sutras de Lótus Dourado na construção do caráter e, claro, como sempre, a Bíblia também, né? Eu adoro fazer sempre essa ligação entre esses ensinamentos com a Bíblia Sagrada também. Sim. E olha que legal, esse livro já começa aqui, Ignácio, no capítulo da constância do esforço e objetivo, ele fala que a constância de esforço e objetivo é uma manifestação da vontade, né? Porque se a gente não tem vontade, a gente não faz nada, né? A vontade é essa energia que começa a despertar um movimento, né? Eu acho que ela ainda não gera um movimento, mas ela começa a criar uma atração interna para que a gente comece a gerar um movimento para realizar algo, Sim. né? E, Os- e é falado a todo momento, dentro aqui do livro, que ele fala o seguinte, quer ver? Ele fala, primeiro ele começa a falar sobre, sem o desenvolvimento do coração, isto vai se manifestar como crueldade. O que isso quer dizer? A constância de esforço e objetivo. Quando a pessoa é extremamente focada em algo, ela tem a vontade, mas ela não tem esse elemento do amor, ela pode ser encaminhada para uma maldade também. Tanto que ele fala aqui, ó, tanto os santos quanto pessoas cruéis são personificações da constância de esforço e objetivo e a não preguiça. Então, é uma virtude que tanto o bem como o mal tem isso desenvolvido, né? sim. E uma pessoa que não tem o coração, que não tem o amor ao próximo desenvolvido, ela toma esse caminho negativo, Sim, sim. Não, exato, né? exato. Então não é algo que só os bons têm. Não. É mais, alguns dizem que o outro lado, né? O outro lado, esse é um dos problemas, né? O outro lado tem esta virtude de constância e de poder de vontade, às vezes muito mais desenvolvido que o lado do bem, né? O lado de nós, né? Vamos supor, das pessoas que querem fazer bem. E esse é um problema, né? Por isso é tão importante quem está do lado do bem desenvolver isto em alto grau, sim? Porque alguns falam que o mal não descansa, né? Quando você vai descansar, E, né? O outro lado aproveita, né? É oportunista, né? Está acordado. Então, e, pode falar. não, é que você falou isso, eu lembrei, Bob Marley, né? Acho que quando ele foi baleado, ele sofreu um atentado, e daí na sequência ele foi fazer um show, e daí as pessoas perguntaram, meu, você não tem medo de morrer? Que coragem é essa? E daí ele falou, para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada. Isso. Acho que justamente por isso, cara, o mal ele não realmente ele não para em momento algum, né? Sim. Olha, o bem tem tudo para ganhar, né? Tem tudo para ganhar. Tem o karma, tem várias coisas, né? Tem as bênçãos, né? Divinas, mas se o bem é preguiçoso, né? Daí complica, porque o outro lado pode adquirir esta virtude, vai, né? Ou pode desenvolver esta qualidade, né? Muito, e geralmente tende a desenvolver essa qualidade, né?
Enfim, não vamos falar do mal e bem. Acho que Pois não. é. Não, e Mas, daí o que que eu acho legal? Na sequência aqui desse texto, ele fala assim, ó, mas um bom coração sozinho não é o suficiente. Você deve superar sua inércia interior, você deve ter força de vontade. E aí me remete a uma passagem da Bíblia que fala: a fé sem obras ela é morta. Então, assim, a boa vontade por si só, ela não vale nada. Ela não constrói nada. É preciso ter essa ação. E essa é a ação, essa ação que traduz essa virtude. A constância de esforço, ter um objetivo claro, né? Um foco, que seja não desperdiçar, não dispersar essa vontade, essa energia e ter um objetivo muito claro e específico, sim, né? sim, E entrar em ação, em gerar resultados. sim. Então, em resumo, isso daqui, aplicando isso na vida, esse é o caminho para a gente gerar o sucesso e a grandeza no qual é o tema da nossa live. Sim, sim. Vou fazer uma aclaração de tradução só para. Então, quando você lê na tradução, né, do livro do Master Choa, né, aí no começo fala sobre vontade, né? É uma manifestação da vontade. Esta virtude é uma manifestação da vontade. Às vezes é a melhor tradução que se encontrou, mas não é a mais fidedigna, sim? Porque Master Choa fala sobre will, não? Will ou willpower. Então, em inglês, will não é só desejar, sim? To will ou é realmente é, esse poder em movimento, em manifestação. Ou seja, é mais forte, um pouco mais forte que simplesmente que a gente considerar, estou com vontade de dormir, estou com vontade, sabe? Não, não é tanto esse uso que se dá, sino vontade como poder de vontade, tá? Ou seja, já está o poder ali, né? Sim. Ou Uhum, como o poder de vontade se manifesta, ou esse will se manifesta como uma energia que empurra, que não é estéril, que não é simplesmente uma expressão de desejo, sino que um já querer, age, sim? Então, entendi. então às vezes é como não tem uma palavra, não tem uma palavra exata, tão precisa em português para definir exatamente o que significa desde meu ponto de vista, ele está querendo dizer isso. Então, esta virtude de constância, esforço, de propósito, de objetivo, isso, a Mari pergunta, seria vontade com intenção, não? Sim, é a intenção e é a energia que mexe De essa fazer, intenção, tá? É a energia que mexe essa intenção. Ou seja que é um poder que não é estéril, sim? É uma vontade não estéril. É uma vontade que já faz acontecer, sim? Ou que pelo menos já tem uhum, força, sim? Já tem uma força em movimento. Uma vontade em movimento seria, por exemplo, né? Esse willpower, é, né? Então, assim, essa primeira parte, Master Choa divide eh, as virtudes, né, para a gente desenvolver em três grandes tipos, né? Depois subdivide em cinco, mas tem como três grandes aspectos divinos, né, que nós, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que, ou temos a capacidade de manifestar, pelo menos em algum grau, né? Não, obviamente não em níveis tão divinos, mas em certo grau, né? Então, esses três aspectos são luz, amor e poder, ¿sí? Que se manifiestan como luz sería se manifiestan como inteligencia, ¿sí? Como inteligencia o inteligencia activa, ¿sí? O actividad inteligente, sabedoria, ¿sí? Sabiduría, inteligência, mas também inteligência no sentido de usar a mente para buscar os melhores caminhos, né? Para fazer as coisas acontecerem, né? Criatividade, etc. Depois tem um aspecto amor, né? Que, bom, amor já fala por si mesmo, né? O que significa, né? E o aspecto poder, sim? Então, Deus é todo-poderoso, né? E nós temos essa capacidade, esse poder de vontade, sim? De fazer coisas acontecerem, sim? Então, basicamente isso. Então, por isso daí, Master Choa fala, esta virtude é uma manifestação deste aspecto divino dentro de você. Então, vamos falar do aspecto poder, principalmente, sim? Dentro de você. poder de realização, de manifestação, de criar algo, de realizar. Sim, sim. O poder pode se manifestar, sim, isso é uma das coisas, né? É uma manifestação do poder. Eu vejo assim, tá? Mas isso é meu, não é de tanto mental. O poder se manifesta tanto do mais sutil para o mais denso, ou seja, o processo de manifestação, sim? Ou de concretizar, como também pode se manifestar ao contrário, sim?
ir do mais concreto ao mais espiritual, o divino. Sim? Então, só para pôr um exemplo, este aspecto de poder na cultura indiana está simbolizado pelo deus Shiva. Sim? Então, Shiva representa o aspecto divino de Deus. Né? Então, Shiva é o destrutor e restaurador. Né? Então, Shiva tanto serve para, por exemplo, se invoca Shiva, às vezes tanto quando você quer manifestar algo, mas principalmente quando você precisa destruir de certa forma, destruir no sentido criativo. Para, às vezes, por exemplo, nosso corpo, né, precisa ser destruído para a gente reencarnar, né? Para quem acredita em reencarnação, para que nós podamos ter uma vida, Uhum. podamos evoluir. Às vezes você precisa quebrar as antigas formas, sim? Ou destruí-las para que cresçam novas, né? O progresso, qualquer tipo de progresso envolve uma certa destruição criativa, sim? Ou seja, algumas coisas têm que ser destruídas, assim, pelo menos, né? Esse é um processo de purificação também. Então, se invoca Shiva também quando a pessoa morre, tá? Ou quando está muito mal, para que eleve essa alma dos planos mais densos a planos mais espirituais, que eleve a alma, né? Então, Uhum. só para mostrar que tem os dois caminhos, né? O poder se manifesta como poder de manifestar e poder de se abstrair, né? Vamos falar assim. Abstrair a consciência para planos mais abstratos ou mais elevados, né? Não quero entrar muito. Mas agora vamos nos dedicar mais à primeira parte, né? A comentar sobre a primeira parte. Tá, só até acho que para complementar, para ver se eu estou nessa mesma linha. Vamos imaginar, pô, pessoas adultas no qual já tem toda uma personalidade formada, porém, todas essas formas mentais, comportamentais que essa pessoa desenvolveu ao longo de anos, não está levando ela para onde ela quer. Vem esse processo de destruir toda essa forma mental, essa maneira comportamental e construir novamente, de uma nova maneira, de uma maneira coerente na qual gere a vida que ela realmente quer viver. Sim, exatamente. Também é nessa linha, né? Sim, isso acontece a nível da morte física, por exemplo, mas acontece ao longo da nossa vida, né? Muitas vezes precisamos deste poder para você fazer uma mudança. Às vezes precisamos, para fazer mudanças, precisamos aplicar um pouco de poder, sim? Porque o status quo é muito, muitas vezes é muito inerte, assim, como que tem muita inércia, né? E é difícil de vencer. Às vezes você precisa um certo poder para destruir e fazer algumas mudanças um pouco drásticas, né? Em certos momentos, né? Não, se você Uhum. usa isso o tempo todo, pode, assim, pode ser muito ruim, né? Sua vida. Mas em determinado Sim, momento sim. você precisa, pum, quebrar, por exemplo, está no emprego há 10 anos e já não aguenta mais e está sofrendo, está passando mal, pum, às vezes precisa, ok, vou aplicar o poder, vou sair desta daqui, pum, né? Porque já vejo que assim, com pequenas tentando me adaptar e tal, e qual, assim, não estou conseguindo, sabe? Então, às vezes você precisa, ou às vezes você precisa se mudar para outro país, ou às vezes você precisa, né, se divorciar, ou sei lá, o que for, às vezes precisa certa mudança de força, assim, de poder. Daí você pode invocar a Uhum. Shiva, o aspecto poder de Deus, que no cristianismo, de acordo com Master Choa, se simboliza pelo Pai, né? Pelo Pai divino, né? Então, o Pai divino seria principalmente o aspecto poder, né, de Deus. Né? Então, se invoca pelo Pai, tá? Está invocando, pode estar chamando este aspecto do poder divino também. Show. Quero trazer um desafio para mim e para você aqui, para a gente trazer isso aqui mais para uma questão bem prática para o pessoal que tá acompanhando a gente, para gerar transformação mesmo, assim, para, né, para que consigam aplicar. E quando eu leio aqui a virtude de constância, isso me vem muito uma questão de disciplina, de fazer repetidamente aquilo que eu preciso fazer todo santo dia, né? Perfeito. Fazer. Inclusive, isso é muito falado em provérbios. Sabedoria, ela vem acompanhada da disciplina. Uhum. Porque se você não tem essa disciplina, se você não tem essa constância, não consegue criar nada, né? É meio que um fogo de palha. Uhum. E esse esforço, me corrija se eu estiver errado, seria fazer, e isso está bem junto com a disciplina, fazer o que tem que ser feito mesmo quando eu não quero fazer. Porque fazer quando eu quero, ok, tá fácil, né? Eu tô com vontade, eu tô com essa energia. Só que o esforço vem em, pô, eu não tô com a mínima vontade, eu não tenho nem energia mais para fazer isso, mas aí vem esse esforço interior de continuar.
né, de fazer. Eu acho que é essa soma e é esse momento, esse esforço, essa disciplina que realmente começa a distinguir as pessoas que constroem um sucesso, que constroem uma grandeza das que ficam pelo meio do caminho. Esse esforço ele pode ser traduzido dessa maneira, Ignacio, Sim, dessa disciplina do fazer repetidamente, diariamente, aquilo que está estipulado dentro de um planejamento, né? O Master Show fala sobre o planejamento, em você ter essa acuidade mental, essa inteligência apurada para você poder montar um plano, né? Um planejamento, mas uma vez que esse planejamento ele tá concretizado, aí vem o meu esforço físico, né? De fazer, 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 fazer. Isso daí. Comenta um pouquinho sobre esse ponto. tá, você colocou vários pontos que acho legal. O primeiro que você falou me veio na cabeça, tem, tem uma, assim, às vezes, vou ser um pouco chatinho, tá? Mas como estamos falando de poder, estamos permitidos. Então, às vezes, tem filosofias, né, que eu chamo às vezes de feel good, né? Filosofias feel good, ou de autoajuda, de se sentir Aham. bem, tipo, não, se sinta bem, você é tudo de bom, você é perfeito já, e tudo, né? Tudo. Desde certo ponto de vista é legal, né? Traz um pouco, por exemplo, autoestima, né? Mas você não pode abusar disso aí. Por que que estou falando isso? Às vezes, principalmente no mundo espiritual e New Age e tal, muitas vezes tem certos, mesmo nesse mundo, vamos falar assim, New Age ou de espiritualidade, nova espiritualidade e tal, muitas vezes tem certos preconceitos, tá? E tem certas ideias cristalizadas também. As pessoas se acham super abertas mentalmente, mas tem, né? Tudo que é uma tribo tem suas próprias, né? Limitações e tal. Às vezes tem o seguinte pensamento, a seguinte forma de pensamento, né? Seguinte entidade de pensamento, ou egrégora, como se quer se fala, que você tem que fazer as coisas quando você se sentir de forma natural, né? Não, tipo, faça na medida que esteja com vontade, ou com a medida que esteja fluindo, né? E tal, né? Isso vai um pouco contra a questão da disciplina, é isso que você falou. Às vezes você não está com vontade e fazer mesmo assim, né? Então, o que acontece? Um dos mestres do cura prânica uma vez estava explicando, né? É assim, se você realiza, ou se você entende que você... Em outras lives a gente falou sobre o seguinte, que você, na verdade, é um ser espiritual, sim? O seu verdadeiro ser é sua alma, né? Sua alma superior. Agora, se você realiza que esta alma, na verdade, está tentando ter controle sobre os veículos dela, seja seu corpo físico, os desejos do seu corpo físico, seu corpo emocional, mental, tá? Então, estes corpos ou estes veículos têm uma certa vontade própria. Então, primeiro reconheça que tem uma certa vontade própria. Por exemplo, é muito fácil, às vezes você está, sei lá, com um pouco de fome, ou com um pouco de a querer comer um docinho, né? Por exemplo, né? Seu corpo, né, está pedindo esta droga, né, para você. Agora, não significa que isto seja mais saudável para você, sim? O sea, seu corpo tem uma certa vontade própria. Se você deixa ele livre, né, ele vai fazer coisas que para a sua alma não são o melhor, né? Mesma coisa com as emoções. Às vezes você tem vontade de sentir certas coisas, ou, né? E também, não é o ideal necessariamente. E com os pensamentos acontece parecido, né? Às vezes você tem certos pensamentos que você acha que é legal tê-los ou que é normal, mas não é o ideal. O ideal é que sua alma esteja no controle. Então, assim, desde certo ponto de vista, tem um negócio de tentar ser harmonioso e fluir, mas desde outro ponto de vista, você tem que entender que tem uma luta acontecendo para ver quem toma o controle. Agora, quando você sabe que você é bom você fazer uma coisa e tal, estes veículos, estes corpos, né, e tudo que você foi criando com hábitos e com um montão de coisas, vai tender a se revelar a esta disciplina que você quer impor, a este controle da alma, sim? Vai tender a resistir. Pode ser em forma de pensamento, de você falar, ah, não, de você racionalizar, né, uma coisa que você não deve fazer e falar, não, isto faz sentido, né? Tipo, por exemplo, descansar agora e não ir meditar faz sentido, ou, sabe? Então, a sua mente, seus sentimentos, seu corpo te joga, como vamos falar assim, faz uma trapaceira, né? Te trapaceia para que a sua alma não assuma o controle. Então,
O que eu quero dizer é que a disciplina, o que você faz com a disciplina, mesmo indo contra o que parece que é natural em você, sim, na verdade um esforço para você, para que a sua alma estabeleça controle sobre estes veículos, para falar quem manda. Você entende? Então, às vezes você tem que impor esta disciplina, mesmo que você não esteja se sentindo bem para fazê-lo. Tá entendido? Então, às vezes, cuidado com essa filosofia de se deixar ir e tá tudo certo. Ok, para certos casos faz sentido, para desde certa perspectiva, em certos momentos, mas se você tem isso como filosofia de vida, você não vai atingir muita coisa, tá? Porque você, na verdade, você acha que está respondendo à sua natureza superior, mas na verdade está respondendo à natureza de seus veículos, ou à vontade inferior, não à vontade superior. Tem uma parte de São Paulo, que eu não sei qual, eu não tenho certeza, estou até pesquisando aqui, que ele fala justamente isso que você falou, assim, Ignácio. Existe uma guerra, uma batalha dentro de mim, porque eu faço aquilo que eu não devo e não consigo fazer aquilo que eu devo. Ele comenta um pouco sobre isso, sobre essa batalha interna que existe dentro de cada pessoa, que a tua alma, a tua consciência te mostra o que você deve fazer, e mesmo assim você não faz, e você tem coisas que a gente sabe que não deve fazer e acaba fazendo. Eu Ou acho que é busca nesse momento que motivos para se justificar, né? Também. assim, aí a mente é traiçoeira, né? Ela acha milhares de. Ela tem um viés de confirmação, ela consegue confirmar aquilo que ela quer. Uhum. E aí que se faz muito presente essa constância de esforço, essa força interior que é tanto falado, né? E realmente é uma batalha, é uma guerra interior. Eu estou lançando uma jornada que é a jornada da autoestima, a construção do seu paraíso portátil. Legal. Talvez de primeira vez, quando a pessoa ouve isso, ela possa imaginar uma vida dessa que você falou, né? Que é só flores, que eu só faço as coisas que eu quero. Mas antes de que isso seja criado, é preciso a gente refletir no seguinte: para que haja paz, muitas vezes tem que acontecer uma guerra. E essa guerra interior é realmente você vencer todas essas manhas desses veículos, você vencer toda essa forma mental que já foi criada no passado e que isso está te gerando essa guerra. Então, para você ter essa paz, esse paraíso, primeiro você vai ter que travar uma guerra. Sim. E essa guerra, ela é 100% interior. Sim, sim. E é uma guerra muitas vezes sutil, né? Porque às vezes as pessoas imaginam a palavra guerra ou luta como se fosse, vou, né, aplicar toda a minha força de vontade para matar. E às vezes não é assim. Você tem que. Às vezes a guerra significa uma certa dança, né? Uma certa dança. Por exemplo, às vezes você quer suprimir, né, alguma emoção, né? Você está travando uma luta com uma emoção, com um hábito emocional, por exemplo, ou mental, né? E às vezes você acha que não, vou suprimir isso daqui com força para que não. Ok, às vezes pode servir, né? Sobretudo quando você vai fazer muita besteira. Mas, de repente, isso aí não é o ideal. Às vezes a batalha se manifesta como uma dança, como uma transmutação, sim? Como uma sublimação, uma transformação dessa emoção em outra, dirigir essa energia para outras coisas, né? Então, essa guerra que acontece é uma arte, na verdade, sim? É uma arte. Às vezes não é tão simplesmente impor a sua vontade. Às vezes a vontade significa você regular, né? Regular ou controlar, não significa você aniquilar, usar força bruta. ¿Sí? Sobre todo no que é emoções, por exemplo. No que é sexual também, isso é algo que acontece bastante, né? Quando você quer controlar um impulso sexual, por exemplo, né? Pelo que eu tenho visto, o controle de força, né? Não funciona tanto, né? Ou tende a acumular mais esta força, este poder sexual, né? E com as emoções acontece, às vezes, a mesma coisa. Quando você reprime, né? Aplica força para reprimir, você acaba, às vezes, criando um monstro maior, né? Ou com mais força. Como que você gera pressão e isto cresce. Então, às vezes, a batalha, né? É um processo de transformação ou redirecionamento da energia. Não tanto suprimir, sino... Enfim, o que eu quero dizer é que a batalha é sofisticada. Não é tão, assim, guerra faca na boca como Não, pode parecer. ela é muito sutil, ela é muito sutil, assim. Principalmente quando eu acho que ela se torna cada vez mais sutil quanto mais vai se sutilizando os níveis. Por exemplo, uma batalha física,
ela é mais física. Sim, Quando você chega numa batalha mental, ela é muito sutil. É uma batalha com seus próprios pensamentos. E aí você fez uma analogia bem legal. É uma dança, né? Porque eu percebo um pensamento no qual ele é destrutivo, que ele não vai me fazer bem, como, sei lá, eu estar julgando uma pessoa. E na mesma sutileza, eu tenho que contornar esse pensamento, deixar ele de lado, desacelerar esse pensamento e colocar um pensamento antagônico, colocar um pensamento purificado, um pensamento diferente do que desse, né? Puxa, mas eu não quero pensar isso. O que que eu quero pensar ao invés disso? Porque se rola essa pressão de eu querer lutar contra o pensamento, aí mais eu me apego nele. E sim. mais ele ganha força, Sim, sim, né? sim. Mais ele vai se transformando num monstro. Não, se você Então, fala, se eu por exemplo, consigo se eu te falo, deixar ó, tá, para de pensar nisso, não julga mais os outros, não julga mais os outros, não julga mais os outros, o que você vai estar pensando? Julgar os totalmente outros. nisso, vai ganhando cada vez mais vai se intensificando cada vez mais. Sim, sim, sim. Por isso esse diálogo que tenta reprimir, às vezes vai contra, né, o que você quer, né? E tenta reprimir usando essa força, às vezes é como você disse, é na verdade algo muito mais sutil, né? Tá, vamos Hum, trazer aqui, a gente comentou sobre algumas esferas onde pode ser aplicada essa virtude do esforço, da constância do esforço. A gente falou dos níveis espirituais, mental, emocional, físico e financeiro. sim, Como que a gente aplica isso em cada um desses níveis? Por exemplo, na espiritualidade. Então, eu quero alcançar grandeza dentro do meu pilar da espiritualidade. Como que eu traduzo, como que eu aplico essa virtude dentro desse pilar, Ignacio? tá, legal. Antes deixa rapidinho tentar definir o que significa sucesso e grandeza, né? Porque pode ter um monte de significados, né, para diferentes pessoas. Eu defino sucesso como a capacidade de superar obstáculos, limitações ou desafios, tá? Né? Isso seria Sim, sucesso, sim? Alguém, você bem sucedido em algo quando você consegue atingir o que você quer, né? E é algo que não é simplesmente é fácil de acontecer, simplesmente, senão que você tem que aplicar certa força, né? E grandeza, e grandeza considero, isso é mais, um pouco mais difícil talvez, é, quando você vê alguém que é grande no que faz, né? Desde o meu ponto de vista, é alguém que supera às vezes os padrões, supera as expectativas, né? Supera o que a gente acha que é possível, sim? Por isso um dos livros de Master Joe chama Alcance o Impossível, é de certa forma um livro para a grandeza, né? É, então a grandeza é superar o que você percebe que são as suas próprias limitações ou superar aquilo que você acha que é onde pode chegar, sabe? Então esta virtude serve para ir desenvolvendo esta grandeza que você pode ir descobrindo em você, né? Mesmo que você ache que não tem, você tem, todo mundo tem uma grandeza aí a manifestar, né? Então, agora vamos falar sobre os diferentes níveis, né? Então, essa é a virtude de esforço. Fazer outra definição, né? Esforço, podemos defini-lo como aquela força ou atividade que empurra ou puxa os limites, né? Um pouco, né? Para fora, né? Fazer esforço é empurrar um pouco seus limites ou suas limitações, tal da zona de conforto. sua zona de conforto, é isso, fazer um esforço, né? Perfeito, perfeito, você definiu perfeito. Então, a nível, aí eu defini, para você ter uma vida, né, bem equilibrada, eu escolhi como essas 5 áreas ou dimensões, né? Então, a nível espiritual, o que significa fazer esforço espiritual? Tá? Por que começamos primeiro com o espiritual? Porque às vezes se começa desde outros lugares, mas eu acho que, em definitiva, se você quer definir seu propósito de vida e missão, lógico que é algo dinâmico, né? Às vezes você não define uma vez, define várias vezes, né? Mas se você quer realmente conhecer para o que você veio nesta terra, né? Você, desde meu ponto de vista, não tem outra que você tentar fazer contato com essa essência divina em você, ou essa alma superior em você, sim? Então, de certo ponto de vista, para você saber o que você vem fazer, você tem que se conectar com a espiritualidade, tá? Quem vai te revelar, né, é, essa verdade ou essa missão, em definitiva, vai ser a sua alma, tá? Então,
estabelecer contacto con su alma es súper importante para ir definiendo y ir entendiendo mejor cuál es el propósito. ¿Ah? Seu verdadeiro propósito, seu propósito espiritual para você como ser espiritual veio encarnar para ter determinadas lições e ter um determinado propósito, sim? Então, por isso começamos com a espiritualidade, porque aí começa, né? Aí começa, porque se eu vou fazer esforço para, sei lá, me comprar uma Ferrari, vamos supor, mas não está na sua, na sua alma, né? No propósito da sua alma, vou estar gastando um monte de energia, um monte de esforço, né? Para algo que não é, em definitiva, onde eu deveria estar aplicando este esforço, entende? Então, primeiro, para definir isso, eu tenho que me conectar, tentar ter uma disciplina de conexão, sim? De conexão espiritual. Então, a nível espiritual, o esforço pode se manifestar como fazer contato, sim? Ou tentar se conectar com a fonte, sim? Como você pode fazer isso daqui? Já tenho anotado por aqui. Por exemplo, meditação é uma, né? Fazer prática espiritual em geral, né? Não só meditação, mas outras práticas. Meditação, oração, invocação, né? Sempre estar consciente de que você não é um ser separado, individual, e que você tem uma certa natureza divina, que você é um filho de Deus, né? E você deveria afirmar isto várias vezes, porque isto vai fortalecer a sua conexão espiritual e sua inspiração espiritual. Sim? Então, se você quer ter inspiração da sua alma para saber o que tem que ser feito, qual é o seu propósito, etc., você deveria ter disciplinas para se conectar. Então, você pode fazer isto com prática espiritual, de devoções, cada um com sua religião, com a sua crença, tá? Todas são válidas para fazer esta conexão. Purificações, tá? Se purificar também. Se purificar a nível físico pode ser, mas também, sobretudo, a nível mais psicológico, assim, em termos de virtudes, justamente o que estamos trabalhando aqui, né? Se purificar significa você ir eliminando de você suas fraquezas, né? E ter disciplinas para eliminar fraquezas e construir virtudes ou construir caráter, né? Este é outro aspecto da prática espiritual. Meditação. A meditação é super importante. Eu acho que é uma das habilidades que todo mundo deveria aprender, já desde a escola, né? Desde que, pelo menos, certos tipos de meditação simples, né? Porque esta arte de meditar, meditar não é outra coisa que mediar, né? Mediar entre seu eu inferior e sua alma superior, né? Então, este processo vai te ajudar a ser bem-sucedido, a ter uma melhor vida, ser mais feliz, né? Porque você está conectado com seu propósito divino, assim. Ou é uma forma de você se comunicar, assim. A meditação é uma forma de comunicação. A meditação não é só relaxar, né? Só conseguir relaxamento e algo terapêutico, que lógico, tem um efeito terapêutico muito legal, mas é muito mais do que isso. É a prática de você se conectar regularmente com esta essência dentro de você, tá? E receber estas intuições ou inspirações divinas, tá? Então, esforço espiritual envolve tudo isso aqui. Pode envolver outra coisa que alguns que estudam, né, temas mais esotéricos e que é basicamente aprender a você usar técnicas espirituais para facilitar a manifestação dos seus objetivos, a manifestação do que você quer. Isto na escola cura prânica se chama Kriya Shakti, né? Tem um nome, né? Esta série de técnicas, mas tem outras escolas que têm estas técnicas de manifestação usando princípios ou leis divinas ou espirituais. Então, o esforço espiritual é você fazer um esforço por você se conectar com sua essência divina e receber inspiração dela. Todo começa por aqui, porque aí você vai fazer um esforço para uma direção correta, sim? Em vez de estar dispersando em coisas que não valem a pena. Isso eu costumo dizer dentro dos meus processos, o quanto é importante você definir esse propósito, porque você pode estar cheio de boa intenção, você pode estar cheio de vontade, e cheio de energia, aí você sai na disparada para conquistar alguma coisa, só que essa alguma coisa ela está totalmente desalinhada com o teu verdadeiro propósito. Então, você só está fazendo o quê? Você está correndo com muita velocidade para um caminho totalmente distante daquele que você realmente queria chegar. Sim. Ao invés de estar fazendo algo que vai te completar, você está só se afastando desse caminho de uma maneira ainda muito mais rápida. Sim, só fazendo Então, a seguinte salvedade, que é, você não espere para se conectar à sua alma superior para você começar a fazer coisas, tá? Porque senão você não vai conseguir muita coisa. Muitas vezes você vai descobrindo o que você quer, perseguindo coisas que de repente não eram o que você queria, porque aí você vai percebendo, puxa, não era isto, né? Também é, corrige a rota. aí vai para outra, entende? Então não é tipo vou ficar parado sem fazer nada até que não me conecte com, né? Até que não tenha este propósito divino. Não. Às vezes você se conecta com este propósito divino agindo. Então você vai agindo e vai vindo,
né, mensagens da sua alma por onde você tem que ir e não. Então, é um processo aí também de agir e de meditar também, meditar e agir. Né? Tanto que aqui tem uma passagem no livro que fala o seguinte: não faça um grande alvoroço quando cometer um erro, apenas prossiga. Esforço mental significa readaptar sua estratégia, reajustar o seu plano. E aí vem uma crença que trava muita pessoa, que é o tal do medo do fracasso, o medo de errar. E daí eu rebato isso com um pressuposto que vem da PNL, que diz o fracasso ele não existe, o que existe são resultados. Então, se você não está obtendo aquele resultado que você esperava, não faça alvoroço, tenha essa clareza mental, readapte a estratégia e continua seguindo, né? É que nem a gente chama de TOTS também, que é um processo de testar, operar, testar e sair. Você define o teu plano, você precisa operar, você precisa viver, você precisa entrar em ação e aí testando para ver se o que isso está te gerando. Será que isso está te aproximando de algo que faz sentido para você? Opa, faz sentido, você continua, tá? Seria a mesma coisa, eu vou entrar no chuveiro, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou operar, eu vou ligar lá a torneira de água quente e daí eu vou testar, eu vou pôr a minha mão para ver se essa água está muito quente ou se a água está muito gelada. O que eu estou fazendo? Estou testando. Se ainda não está boa, eu preciso operar. Eu preciso fazer alguma coisa, rever o meu planejamento, né, para testar de novo. Testei, tá legal, entra na água. Então, esse caminho é mais ou menos por aí também. Sim. Também está voltado a uma questão de autoestima, por quê? Porque pessoas que vivem na base da lástima, da vitimização, elas adoram fazer um alvoroço quando as coisas dão errado. Sim, sim. Né? Elas gostam de alarmar isso. Culpa, Aí elas se tornam, né, o culpa excessiva, né? coitado. E, hã? Não, culpa excessiva, né? Exatamente. Então, assim, não deu certo, não precisa fazer alvoroço com isso. Não, não, não. Vá, Eu acho que olhe, aí também se né? refere também a erros de tipo mais éticos também, né? Porque às vezes, né, a gente pisa na bola, né? Certas questões. Também esse tipo de erros você tem que saber que são normais, assim. Lógico, um pouquinho de culpa é bom para você, né, opa, né? Ter um pouco de autoconsciência, né? O que você fez e tentar mudar. Mas quando isso cresce acima do necessário, daí já te trava, na verdade, em vez de te ajudar, te atrapalha, né? Te deixa estagnado, né? Legal. E Então, dentro da esfera mental, isso que você como é que a falou, gente né? pratica esse esforço? Legal. Então, na esfera mental tem muito a ver com o que você falou agora, né? De você planejar. Esforço mental significa que você não tem que ter preguiça mental, né? Às vezes a gente tem pessoas que, não, eu quero que tal coisa aconteça, vão, batem contra a parede, batem contra tudo, fazem um estrago, né? Ou às vezes vão por caminhos muito mais difíceis do que seria se eles parassem e pensassem, não, vamos pensar qual seria a estratégia mais inteligente, sim? Se fazer de tipo perguntas, né? Como, às vezes eu acho que eu vou conseguir algo só é possível consegui-lo daqui a 10 anos, para falar alguma coisa assim. Às vezes você tem que se desafiar com sua mente, se fazer perguntas, e falar, se eu tivesse, porque vamos supor que eu vou morrer, né? Se eu tivesse conseguir isto em 6 meses, como eu deveria fazê-lo? E aí, esse tipo de perguntas estimula a sua criatividade. Daí você põe no papel e começa a escrever, tá? Então, para poupar tempo, eu posso fazer tal coisa, sabe? Então, o esforço mental significa você sempre pensar nas formas mais eficientes, mais efetivas, mais diretas para conseguir aquilo que você quer, né? Não só isso, Uhum. ou seja, e pôr no papel, tá? E tentar pôr no papel até detalhes, né? Agora, tem algo que se chama a falácia do planejamento, né? Que é quando você tem um planejamento como se fosse sua Bíblia, assim, como se fosse o propósito final, né? E o planejamento tem que ser flexível, sim? Ou tem que estar em permanente e constante reformulação, tá? Reformulação, porque justamente você deve planejar só o suficiente como para você já entrar em ação de forma inteligente, né? Mas uma vez que você entra na ação, você vai tendo feedback, né, dessas ações. E você vai percebendo que de repente seu planejamento estava um pouco errado, você tem que corrigi-lo. Ou inclusive você pode chegar a perceber que o propósito que você, né, com o qual você iniciou o planejamento também não é o correto, né? Então,
este tem que ser um processo contínuo, sim, de planejamento, ação e replanejamento, sim. Então, o planejamento sempre é flexível. O propósito pode ser relativamente fixo, mas o planejamento sempre é flexível, tá? É, porque sempre vai tendo novas informações e novas formas de fazer as coisas. Se você encontra, puxa, estou me matando fazendo de tal forma, por que não fazer de tal outra? Você vai lá e muda seu planejamento, né? Muda suas ações, né? Entende? Então, Olha, sobre isso, este é o o Master esforço Show fala, mental. sobre isso daí, o Master Show ele fala assim, ó, constância deve ser acompanhada por inteligência. A teimosia sem inteligência é uma fórmula para o desastre. Exato, exato. Então, né, esse apego ao planejamento inicial, né, pode ser até meio acompanhado de vaidade, ah, não, isso foi planejado, eu vou seguir isso. Mas se você não for inteligente com isso daí, você pode estar te levando para o buraco e você nem percebe. Sim, E daí também eu vejo acontecer muito dentro dos processos de coach, uma outra falha, que são as pessoas viciadas no planejamento e não entram em ação. sim, Então, elas têm planejamentos maravilhosos, sabe? Tem planilhas com metas diárias, com, sabe? Uma coisa perfeita. Mas aquilo nunca acontece, nunca vem a ação, né? E aí isso completa o que é falado lá no começo, que é a fé sem obra, ela é morta. hum, Então, você ter um bom coração, você ter uma boa intenção, não fazer nada com isso, jamais você vai criar a grandeza, sim. jamais você vai chegar no sucesso. Sim, sabe que no planejamento, às vezes, o que falta, né, é priorizar. Eu acho priorizar e se fazer, na verdade, precisa um esforço mental mais forte, às vezes, porque alguns planejamentos muito detalhados, assim, tudo que você está falando, na verdade, parece que são reflexos do esforço mental, mas na verdade tem dentro deles certa preguiça mental. Por quê? Porque às vezes, no planejamento, de um ponto de vista, você tem que se enfrentar com o que é realista para você, né? Então, você sempre tem que estar se perguntando, ok, este passo aqui, todas estas coisas aqui, sendo sincero comigo mesmo, né? Será que eu vou Uhum. conseguir tudo isso daqui? Ou tenho que encontrar uma forma que seja mais fácil para ser mais sustentável, para que eu consiga manter este planejamento, sabe? Então, às vezes, você acha que você pode mais do que pode, né? Ou você não pensa suficientemente sobre formas mais efetivas, mais eficientes de fazer o que você precisa. Você adiciona, coloca passos demais ou coisas demais, né? Porque você não pensou o suficiente. E porque você não priorizou. Então, esforço mental também significa fazer o esforço de priorizar. Priorizar é realmente um esforço mental. Se muitas coisas são importantes, significa que nada é importante, né? Então, o processo de planejamento e de esforço mental implica você eliminar coisas, tá? Ter a capacidade de eliminar. O sea, eh, quando você tem muita complexidade no planejamento, provavelmente é hora de você começar a eliminar coisas. É porque esse planejamento É. não vai ser muito prático, provavelmente. Você vai ter que falar, ok, qual é a essência? Eu tenho que ir à essência, né? E isto requer um esforço mental de saber que coisa, e às vezes dá dor, né? Tirar algumas coisas, né? Você fala, não, mas eu queria fazer isto. Ou dá dor tirar alguns propósitos, né? Porque sempre esta virtude implica em você ser bastante essencial, você ser unidirecional, sim? Ir à essência, ter poucos objetivos. E às vezes, quando este processo de ter poucos objetivos requer que você pague um certo preço, sim? E o preço a pagar é, às vezes, você deixar de lado ou você soltar, deixar ir alguns outros desejos ou objetivos que você tem, né? Para que este objetivo principal consiga ser feito. Então, isto também é esforço mental, você ter a capacidade de eliminar e priorizar realmente poucas coisas, né? Esse é um exercício que a gente realiza dentro da mentoria, a gente chama de ponto de alavancagem, que é justamente, a gente trabalha lá com 12 áreas da vida. Se eu fosse dar 100% de foco nas 12 áreas, uma, eu não teria 100%, outra, eu teria muitos propósitos, eu não conseguiria manter essa constância. Então, de todas essas áreas da minha vida, qual que é o ponto de alavancagem? Qual delas eu vou ter foco? Porque uma vez que eu desenvolva ela, automaticamente ela vai gerar um impacto nas demais. Então, pô, eu tenho 12 áreas, a gente trabalha com um ou dois objetivos. A gente aplica lá o Pareto, por exemplo. Então, 80% de mim, 80% do meu esforço vai estar dedicado a uma ou duas áreas. Porque senão eu não vou conseguir construir ela, avançar nela.
e eu mantenho, faço uma manutenção, né, com 20% que sobrou ali do meu esforço, eu mantenho as demais. Deixa no piloto Mas esse automático. foco, é meio Mais ou que isso, vou menos. fazendo uma manutenção, Uhum. né? Não abandono, porque senão Sim, cai tudo sim, e a construção inteira cai. sim, sim. Mas, pô, 80% de mim precisa estar focado no ponto de alavancagem. Ou seja, qual é nesse período da minha vida, esse momento, nesse ciclo da minha vida que eu estou vivendo agora, qual deles eu preciso desenvolver, né? Com mais energia, com mais vontade e realmente tendo um foco. Qual é o propósito desse momento da minha vida? Sim, sim. Então, esse processo de definir, né, o que você quer e o que você, aonde você vai pôr sua energia, onde vai pôr a maioria dos motores, né, como você diz, e deixar os outros motorzinhos só no mínimo, né, no, nas outras áreas. Né? Esse processo é um processo que requer esforço mental, né? Esforço mental e esforço emocional também, porque às vezes dá uma certa dor você sacrificar alguma, porque você tem que sacrificar, né? Então, esta virtude implica um sacrifício. Sacrifício não no sentido de que você está se imolando, sino um sacrifício para um propósito maior, né? Mas você vai ter que sacrificar. Mas Sim, eu sempre falava, defina qual é o preço que você vai pagar. Tipo, você quer algo realmente bom e ambicioso, porque é bom ter uma ambição, tá? Você tentar superar seus limites. Essa é a definição da grandeza, né? Que a gente tinha falado. É bom pensar em algo, né? Ter um objetivo que te tire da zona de conforto, que você acha, puxa, se eu conseguir isso aqui, nossa, seria tão legal e, né? Mesmo que eu ache que não consigo, eu vou lutar para isso, né? Mas isto vai requerer que você veja, ok, qual é o preço? Porque sempre tem um preço a pagar. Ou seja, que coisas vou ter que deixar de fazer na minha vida? Ou que coisas vou ter que... Então, você tem que estar disposto a pagar esse preço para você ir atrás dessa visão de grandeza de você, né? E esse é um processo emocional forte, às vezes, né? Que você precisa ver, né? Ter muito... E também mental, né? De priorizar realmente, priorizar sim. poucas coisas, né? Então, esforço mental se manifesta como isso. Eu queria falar uma coisa que uma vez eu li num livro de Tim Ferriss, né? Que eu já te mencionei anteriormente, que acho bem legal que ele fala sobre estar ocupado, né? Sabe quando as pessoas, você pergunta, e aí, como que tá? Puxa, não, essa semana foi correr, não consigo fazer tal coisa porque muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado. E ele fala, estar ocupado é um sinônimo de preguiça. Olha só, estar ocupado é um sinônimo, significa que você está sendo preguiçoso mentalmente, você não está definindo bem suas prioridades. Se você está muito ocupado, Uau, você não está definindo suas prioridades e é uma forma de preguiça mental. E ficou que e falei, puxa, gostei. é verdade mesmo. A gente está ocupado, não tenho tempo para tal coisa. Ok, então, como estão suas prioridades? Significa que você não trabalhou suficientemente, não eliminou suficientes coisas, né? Não aprendeu a priorizar, né? E isto requer um esforço mental. Então, para vocês pensarem, às vezes a gente considera estar ocupado sinônimo de anti-preguiça, né? Olha, não estou sendo preguiçoso porque estou muito ocupado. Mas não, se você está ocupado demais, provavelmente tem preguiça mental, né? De não definir bem prioridades, né? Para definir essas prioridades, eu gosto de usar a seguinte estratégia, assim, porque eu me pergunto sobre, ok, o que eu devo fazer, o que eu vou fazer, onde eu vou direcionar a minha energia. E os elementos que eu ponho na mesa para tomar essa decisão, sempre a maior delas é o propósito. Então, qual é o propósito que eu estou seguindo? Eu tenho o meu propósito de vida, né? O meu maior. E depois, qual é o propósito desses objetivos? Porque o propósito nada mais é do que o para que eu vou fazer isso. Hum. Depois, quais são os valores que estão em jogo, né? Estou respeitando os meus valores centrais, né? Então, pô, para eu fazer algo que me tire a minha liberdade, esse algo tem que ter um propósito muito forte, porque a liberdade para o Alex é um valor muito forte na minha vida, né? Sim, Então, eu saber quais são os meus principais valores, minha liberdade, minha família, o quanto isso vai impactar na minha família. Então, eu coloco propósito, eu coloco os meus valores, eu vejo o quanto isso está ligado ao meu ponto de alavancagem também. sim, Então, eu sempre estou trabalhando através de um ponto de alavancagem. Então, com esses três elementos, me facilita priorizar as minhas ações. Né? Eu poderia estar fazendo um monte de coisa, estar o dia inteiro ocupado, mas daí acho que seria também uma preguiça em não fazer essa análise, né, de tudo que eu tenho para fazer. Quais deles se encaixam e são mais coerentes com esses elementos? Com o meu propósito de vida, com esse propósito momentâneo, com os valores da minha vida e com o meu ponto de alavancagem. Então, esses são elementos que facilita
nesse esforço mental para tomar decisões e ver realmente aonde eu vou aplicar a minha energia focada. Sim, sim, perfeito, perfeito. Sim, então isso é esforço mental. Vamos passar ao esforço emocional para antes de Sim, acabar. Então, o que eu considero esforço deixa eu dar uma emocional. olhada aqui. Sim. Que horas são? Sabe por quê? Ontem eu fiz uma enquete dentro do Telegram e a maioria das pessoas estão com dificuldade e queriam saber como desenvolver essa virtude dentro do pilar emocional e financeiro. Legal, legal. Foram aí que onde a enquete bateu mais. Legal. Então, esforço emocional é algo um pouco que assim, está conectado com o espiritual também, desde meu ponto de vista, mas eu considero que é essa capacidade de você sempre estar, é, é como o elemento fogo, né? Para você fazer coisas acontecer, você precisa ter esse fogo interno, o que o pessoal chama paixão, né? Ter paixão pelo que você faz. Agora, a ideia de fazer esforço emocional é você estar sempre buscando formas e coisas para você sempre ter esse fogo aceso, sim? Esse fogo da paixão, de fazer acontecer, de querer, né? Ou de devoção a seu propósito, sim? Ter devoção, esta força, esse amor pelo que você faz, né? Amor às vezes sofrido, porque às vezes você está sofrendo, mas mesmo assim continua, porque tem essa força, né? Esse fogo interno, né? De seguir, é o que te permite seguir também, né? E te manter constante, sim? Então, a ideia de fazer esforço emocional é isso, é sempre você estar buscando formas de estar alimentando este fogo, sim? Uma forma é você, de vez em quando, estar sempre meditando no seu propósito, no seu objetivo e nos porquês, né? Tipo, por quê? Qual o propósito que me mexe, né? Qual que é essa motivação interior neste propósito que estou buscando? Y siempre refletir y intentar estar alimentando este fuego interior, esta paixão pelo que você está perseguindo. Porque você vai ter muitas vezes de monte de obstáculos e de frustrações e tal, né? Se você tem um objetivo bom e ambicioso, que deve Uhum. ser bom, você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar certos momentos onde você fala, nossa, eu não estou conseguindo, não está dando certo, ou sei lá o quê, né? E você tem que achar essa força, que é principalmente uma força emocional, para você continuar e buscar novas formas, sim? Então, sempre tem que buscar motivação, o entusiasmo, né? Então, como você pode fazer isso? Uma das coisas para você ter entusiasmo é você meditar sobre seus propósitos. Por quê? O grande porquê. Qual que é esse grande porquê? E senti-lo, né? Outra coisa, às vezes, quando você tem um objetivo, você consegue entusiasmo só uma vez que você se aprofunda nele. Você entende? Quando você vence aquela fase inicial de começar, né? De começar e de ir atrás e de tentar, né? Às vezes, por exemplo, isso acontece quando você está estudando alguma coisa, né? Você quer estudar uma nova área, às vezes você quer estudar física, física quântica, para falar algo, né? Realmente você vai ter um entusiasmo, talvez não no começo, né? No começo é bem chato, você está começando a aprender e te parece que está absorvendo coisas muito devagar. Mas uma vez que você começa a entrar e começa a ver a profundidade do tema, começa a despertar esse entusiasmo, né? Pelo que você está lendo, uma vez que você começa a dominar mais. Então, se você não tem suficiente paixão na sua vida, se pode se meter mais de cabeça, mais a fundo, aprofunda mais, que mais no fundo vai ter motivação, sim? Vai ter paixão, você vai encontrar. Então, esto pode ser uma forma para alimentar esta paixão. Outra forma é simplesmente encarar as coisas com paixão, né? Agora, tem pessoas que não são tão assim, não têm este entusiasmo inato, assim, vão ter que buscá-lo, sim? E outra forma é sempre buscar coisas que façam com que você proveia de combustível a esta paixão, né? Então, rapidamente, eu não sei se vocês assistiram o documentário do Michael Jordan na Netflix, porque se vocês querem saber uma parte, pelo menos, desta virtude, podem assistir e analisar a cabeça do cara, os sentimentos do cara, que são... Então, o cara sempre estava buscando motivos para fazer 50 pontos, né? Ou mais, né? Sempre estava buscando, e às vezes eram motivos que ele mesmo criava na sua cabeça. Às vezes eram motivos assim, parecem tontos, ou algum outro desafio, ou deram um prêmio para outro jogador. Daí ele ia lá e se motivava e falava, não, vou mostrar que sou melhor que esse daqui, né? Então, ele, É. para chegar nesse nível de grandeza mesmo e de excelência, lógico, o cara estava tão descolado que como consegue se puxar mais, né? Quando você está muito descolado já, né? Como você consegue manter isso aí? O cara tinha que encontrar motivos, sempre motivos para estar colocando fogo, né? Colocando combustível nesse fogo, né? Nessa motivação.
E às vezes ele até chegou a inventar, né? Inventar que outros jogadores falavam, tipo, tiravam sarro dele e tal, para ele, sabe? Chegou nesse ponto de obsessão, né? Mas, quero dizer, sempre buscando todo que for motivo, algum fracasso, alguma coisa, tudo isso serve como combustível para se impulsionar, assim, combustível emocional. Então, isso seria esforço emocional, desde meu ponto de vista. Pode falar. Então, uma outra técnica extremamente simples é, pô, você ter algo visual que te remeta sempre a esse teu propósito, a esse teu objetivo. Porque é muito normal a gente ser engolido durante, né, o dia a dia e a gente se distancia daquele propósito, daquele objetivo. Então, ter algo que te remeta a isso, um gatilho mental, é algo muito simples que já te ajuda. Coloca uma frase escrita, uma foto escrita ali no espelho do teu banheiro, mas que quando você olhe, você se recorde, você se conecte com qual foi aquele propósito que você definiu lá Sim, atrás. mas Isso é muito simples. tem que É fazê-lo o mais colocar emocional no... possível, né? Sim, você precisa criar essa ancoragem emocional. Essa figura precisa te remeter a algo, né? Sim, Então, sei lá, você desbloqueia o teu celular e tem a foto da tua família. Só que quando você vê a foto da tua família, aquilo te remete a uma energia que, pô, não é só por mim, são por eles também, né? Então, eles são maiores do que a minha preguiça e isso gera essa energia, mais uma vez, dentro de você. sim, sim. O esforço financeiro pode ser sempre estar buscando ou sempre estar pensando em formas de aumentar seus ingressos, né? Aumentar sua renda, tá? Se você tem um trabalho, significa formas de sempre estar aumentando sua renda, por exemplo, estar em posições mais altas, ou negociar melhores condições com seu empregador, ou buscar outras empresas onde consiga te pagar mais, né? Sempre estar pensando em como posso aumentar meus ingressos e minhas fontes de renda, né? E ao mesmo tempo também fazer esforço significa financeiro significa também você eliminar os desnecessários, sim? Então, sempre constantemente está buscando novas formas, novas formas de fazer, de ter rendas superiores e tal, né? Assim, não é porque não se trata de repente você não quer ser milionário, nada disso, você não tem por que ter esse objetivo principal, mas ter estes recursos ou ter maior abundância destes recursos vai te ajudar sempre um facilitador dos seus objetivos, tá? Sejam objetivos de tipo nobre, espiritual, sejam mais mundanos, o que for. Isto na nossa vida, o dinheiro é como uma energia, assim, é uma energia. É uma forma de você sempre estar gerando mais esta energia. Esta energia vai te ajudar a concretizar ou materializar melhor seus objetivos, tá? Com maior facilidade, maior velocidade e tal, sim? Inclusive objetivos espirituais, tá? O Master Choa fazia muita ênfase na questão de que você com dinheiro e aplicando sabiamente o dinheiro, você pode acelerar seu desenvolvimento espiritual, sim? Através de doação, através de usar desde uma perspectiva espiritual esse dinheiro, tá? Mas também pode ser para comprar aquilo que você quer, a casa dos seus sonhos, viajar, enfim, o que você precisar, tá? O dinheiro sempre traz facilidade e traz poder, tá? Traz poder. Poder para fazer o bem e para materializar aquilo que você quer na sua vida. Então, todos deveríamos, acho, aprender a sempre estar buscando formas de aumentar a renda, ¿sí? Então, esto sería esforço financeiro e, ao mesmo tempo, também diminuir ou, pelo menos, manter sob controle, se não for diminuir, manter sob controle seus gastos, ¿sí? Isso se Uhum. manifesta como ter um orçamento, né? Pelo menos um orçamento simples, né? Orçamento simples e ver, e de vez em quando, fazer uma revisão dos seus gastos para ver aquilo que não está acrescentando muito na Faz sua vida, sentido. né? E você poderia tirar, né? Poderia recortar. Então, este esforço vai te trazer, vai complementar o esforço feito nas outras áreas, né? A nível, depois, a nível financeiro também, outro tipo de esforço é você, uma vez que você, né, vamos supor, tem um lucro, né, entre renda e gasto tem, né, um sobrante, né, é você aplicar esse dinheiro, sim, e você pensar em formas de investi-lo, tá? Formas de investi-lo para que se multiplique, tá? Isso também é uma espécie como de responsabilidade ou dever que todos temos, né, quando somos afortunados, né? Estamos abençoados por ter uma renda excedente, né? Aos nossos gastos. Deveríamos pensar seriamente que este dinheiro, além de ser seu, né? Também é uma certa responsabilidade que você tem, né? Você pode vê-lo como um administrador desse dinheiro, ou destes recursos, né?
Lógico, principalmente para você, mas você pode pensar para os outros também. Como posso fazer este dinheiro render, por exemplo, investindo em outras empresas ou investindo para que outras pessoas consigam criar mais valor, sim? Então, este dinheiro deveria render seus frutos também, tá? Então, o esforço de investimento também é um esforço legal a ser feito. E esforço de aplicar este dinheiro para propósitos mais caritativos, vamos falar assim, que não tem Sociais. sociais, que não tem fins lucrativos, tá? Porque muito do que acontece na sociedade e tal não se rege pelo mercado, sim? Ou por transações, né? Então, estas redes de ajuda, de apoio, de caridade, tá? Também somos responsáveis, quando temos recursos, né? Somos responsáveis de utilizar esses recursos para suportar ou ajudar a esta área, né? A estas áreas sociais que precisam de ajuda e que não se baseiam só em relações de mercado, sim? Basicamente. Então, acho que esforço financeiro vem por aí, tá? E às vezes, como eu falei, às vezes você pode, por exemplo, no esforço mental, desde meu ponto de vista, entra também seu esforço para se melhorar, sim? Para você ir cada vez más estudiando, ¿sí? Mejorar sus capacidades cognitivas sobre determinados asuntos y mejorar o adquirir nuevas habilidades, ¿no? Esto también sería esfuerzo mental, ¿no? Estamos voltando para la parte mental. Ya hemos hablado sobre planejamiento, mas esto también siempre estar afiando nuestra mente, tanto en términos de adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, es una especie de esfuerzo mental. Principalmente, pode ser em várias coisas, mas principalmente aplicados à sua profissão, né? Que é o que a gente gasta Uhum. mais tempo, né, no dia a dia. Então, esforço profissional também é um tipo de esforço, sim, de melhorar como profissional, seja na área que você estiver, né? Melhorar a sua profissão. Agora, às vezes, você pode ser um excelente profissional, mas não sabe ou não ganha o suficiente, sim? Não sabe monetizar, né? Ou não sabe negociar seu salário, ou não sabe, né? Fazer uma negociação com várias empresas ou com o que for, né? Para obter, para maximizar a sua capacidade de renda, né? De adquirir renda. Por isso que o esforço financeiro, do ponto de vista e o profissional, às vezes tem a ver, mas às vezes são um pouco separados, são dois tipos de habilidades separadas, né? De certa forma, né? Como você monetiza a sua profissão, são outros 500, né? Tem pessoas que, de repente, não são profissionais tão brilhantes, mas conseguem mais dinheiro pelo que fazem, né? Sim? Por quê? Porque tem esta inteligência financeira mais desenvolvida, tá? Então, por isso também está um pouquinho separados, porque são dois, desde o ponto de vista, muitas vezes são dois tipos de habilidades bastante diferentes, né? Bastante diferentes. Uhum. Você pode ser um excelente profissional, mas continua sempre na mesma empresa que não te paga bem e não se mexe. Assim, você não vai conseguir, né, maior renda simplesmente por ser melhor, né? E No que aí, você faz. e aí vem a manifestação do poder que você falou do começo, né? Talvez destrutivo, né? Essa coragem. O Master Show fala muito sobre a questão da coragem aqui também, né? Essa vontade, ela exige a coragem de você destruir, de você romper limites cristalizados, para você gerar, para você criar algo novo, uma vida nova. É um morrer e um renascer também. Né? Pô, o Sim, cara tá sim. 20 anos numa mesma empresa, extremamente inteligente, e ali não vê uma evolução financeira. Puxa, né? Tenha a coragem de avançar para novos áreas. Isso também faz parte dessa virtude. Ou às vezes de ter aquela conversa difícil, né, com o seu chefe, né? Porque às vezes tem pessoas que têm medo, né, da conversa, né? E de repente, quando tem a conversa, pum, acontece, né? Não, Mas isso não chora, não mama. não, é lógico. Mas tem que pensar nisso, assim. E o que ia falar, a coragem que você mencionou aqui também, desde o ponto de vista, entra na parte de esforço emocional também, sim. Então, uma vez que você tem também suficiente fogo emocional quando você alimenta, você vai ter a coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque a visão do que você quer é tão atraente, tão acorda tanto essa emoção que, assim, você vai fazer o que tiver que ser feito, sabe? Então, na verdade, para esta virtude, eu acho que o fator emocional se bobear, é dos mais importantes, né? É o que vai te manter, né? É o que vai te dar a força, o fogo, né?
para fazer acontecer o que tiver que ser feito, né? E aí entra a E talvez se coragem, né? você, eu acho que talvez se você não romper realmente essa a esfera emocional, ela te trave. É ela que tá te segurando de viver o novo, né? Sei lá, Sim, o medo trava demais as pessoas. E o medo eu vejo que está dentro da esfera emocional. Então, se você não tiver essa coragem de romper essas emoções, cara, você não vai dar o passo seguinte. Eu estou vivendo sim, muito isso assim ultimamente na minha vida, sabe? É, acho que todo mundo, né, com a questão da pandemia, mas daí eu trago o meu caso. Está sendo preciso se reinventar, ter criatividade, navegar em novas águas, porque tudo isso está fora da zona de conforto. E acho que é inevitável sentir esse medo, esse receio de tá, e como é que vai ser? E aí vem a coragem de, cara, mesmo com medo eu vou, porque, eu sei que esse medo ele é ilusório, está dentro da minha cabeça, então se eu consigo ter essa habilidade mental de ter mais é, precisão na minha visão, como que a gente chama essa, até dentro da cura prânica, a percepção acurada, né? Pô, sim. deixa eu chegar mais perto da realidade. Será que de fato eu estou correndo um risco ou é só um medo que existe dentro de mim de algo novo e desconhecido? E aí vem essa coragem de avançar, dar muitas vezes um passo até no escuro, mas sabendo, né, que o chão está ali. Eu só não estou vendo. Sim. E pensando desse modo que a gente veio falando, talvez essa esfera emocional é ela que cria essa película entre o comum, o mediano para uma grandeza e para um esforço. Sim, sim, sim. Essa inteligência emocional, né? Só fala. É, Mas para enfrentar o medo, eu acho que tem. Às vezes, o que você pode fazer para enfrentar o medo é agindo. A gente vai lá e, como fala Nike, né? Just do it. Só faça, sim, só faça o que tiver que ser feito. E quando você começa a agir, né? Basicamente enfrentar. Né? Às vezes de forma humilde, falar, ok, não sei se isto me dá um pouco de medo, mas tá, vou começar com alguma ação, nem que seja pequena. Isto vai reduzindo muito, né? A ansiedade e o medo, né? À medida que você vai agindo. sim. Outra assim, dica que eu, sei lá, talvez eu possa passar e compartilhar, é também se fazer uma pergunta. Se isto fosse muito mais fácil do que eu acho, como seria? Né? Se fazer essa pergunta. Porque às vezes o monstro é a gente que cria, assim. Às vezes a gente, para enfrentar algo, está criando um monstro e vamos responder para mim assim, assado, e vai ter tais e quais consequências. E um monstro que a gente criou que às vezes não está baseado na realidade, assim. Então, às Tem uma vezes outra. você se perguntar, né? Se isto fosse muito fácil de resolver, como seria? E já começa a agir dessa forma, como se fosse fácil, né? Então, às Uma outra vezes, pergunta é. Eu ia trazer uma outra pergunta é, você analisa olha a situação na qual você tem medo e fala, tá, mas o que de pior pode acontecer se esse meu medo se concretizar? Eu faço muito essa pergunta para os meus clientes. E aí eles param, refletem e vê, cara, o impacto é tão pequeno se o pior acontecer que, meu, não tem um porquê eu realmente estar parado. Aí a pessoa pega e bam, entra em ação, sabe? sim, Aí outra pergunta, o que de melhor pode acontecer se isso que você quer de fato acontecer? E aí ela percebe que o ganho do que o melhor pode acontecer é muito maior do que o pior que pode acontecer. Então ela está travada simplesmente por não ter essa percepção acurada das consequências daquela ação. sim, sim. Aí eu vou entrar com Tim Ferriss de novo, né? Para aqueles que querem buscar um autor. Ele fala muito em fear setting, ou seja, definir seu medo, seu medo. Defina. Porque muitas vezes o medo está aí porque não está definido na sua cabeça. É como uma coisa vaga que você não nem quer olhar, sabe? É uma coisa sem forma, assim, que pode ter de tudo lá dentro, porque você não está olhando. Mas uma vez que você coloca o foco, fala, ok, tipo essa pergunta, que é o pior que pode acontecer? E não só isso, sino escrever. Escrever, ok, se tomo tal decisão, então o pior que pode acontecer é tal, qual, qual. Você vai e escreve, né? A medida que você escreve isso e monta o panorama, primeiro já não te dá tanto mais medo. Pode ser Sim. ruim, né? O que você esteja vendo, mas fala, ok. E depois você se pergunta, mas que você definiu mesmo por escrito, você se pergunta, ok, eh, se acontecer algo daqui, que outras medidas eu posso tomar para pelo menos amortecer, né, as consequências, né? E daí você Aí já usa começa. uma,
essa energia de medo já começa a diminuir, diminuir, diminuir e facilita muito a sua ação e sua decisão. Para o pessoal do mundo corporativo, uma ferramenta que é muito aplicada para isso, mas talvez não nesses contextos, é uma análise SWOT. Cara, coloca análise SWOT, esse fator, o que de pior pode acontecer, quais são as medidas que podem ser tomadas e pronto, né? Aí vem aquela máxima também, se não tem uma resolução, logo já está resolvido. Relaxa e toma café, como diria Master Cho. Se não tem nada para fazer, caso isso Se está fora aconteça, do seu círculo de influência, assim, não tem por que se preocupar, né? Porque já está, né? Já não tem o que ser feito, então relaxa, né? Para que está vai resolvido. sofrer, né? A Mari está pedindo qual é o autor. Tim Ferriss. Se puder Tim escrever no Ferriss. comentário. Tim Ferriss tem vários livros. O primeiro livro é, como chama? A Jornada Semanal de 4 horas, uma coisa assim. O trabalho por 4 horas por semana, uma coisa assim. Mas já nesse livro tem... Os livros, os títulos às vezes são meio marqueteiros, né? Mas por dentro tem bom conteúdo, tá? E depois tem outra série de livros, escreveu Tribo de Mentores, Ferramentas de Titãs, tem vários desses aí que são bem legais. Eu sigo porque tem algumas coisas que me fazem lembrar Master Chore, algumas formas de raciocinar as coisas, assim, de forma bem prática, assim, né? Eh, Enfim, então, de que estávamos falando agora? Ah, ok, dos medos, né? Sim. Então, uma vez que você define seu medo, você se pergunta, ok, esto é o pior que pode acontecer, será que, assim, eu posso lidar com isso daqui? Faz essa pergunta, porque muitas vezes você, quando você olha para o medo, você fala, não, eu posso lidar com isso daqui. Já se prepara emocionalmente, ok, eu posso. Sei lá, uma vez eu fiz este exercício, né? Quando decidi sair do emprego e do emprego de investimentos, né, que eu tinha na minha empresa e mudar de cidade e tal. Então eu escrevi todas as coisas ruins né, que eu pensava o pior que podia acontecer, né? Aí eu escrevi tudo e tal, e quando fui ver, né? Já pensei eu morando com a minha mãe de novo, me separando da minha esposa, sei lá, coloquei o pior cenário possível, né? E daí comecei a ler e falei, tá, tudo bem, é ruim, mas assim, também não é fim do mundo, né? Comecei a pensar, daí comecei a pensar nas positivo, não? Porque podia acontecer de positivo, né? Então, este é um exercício que, na verdade, Tim Ferriss também tirou dos estoicos, né? Das filosofias do estoicismo. É muito legal também porque te ajuda a encarar muito essa questão dos medos, né? A filosofia estoica tem vários exercícios para você fazer para encarar, desde o medo à morte até o medo a tomar certas decisões e tal. Então, a filosofia do estoicismo também é bem legal para isso. Por último, não sei, Alex, queria falar sobre a parte mais física, os esforços Então, físicos, eu queria né? até eu vi que entrou o perfil a Map Técnica, é um perfil que eu gosto bastante, eles trazem técnicas de surf, trabalham com atletas de alta performance, e essa é uma virtude que a gente vê muito forte no mundo dos esportes. Tanto que você citou o Jordan agora, o próprio Michael Phelps, a gente sente muito isso nele, que é a questão do esforço. E aí vem bastante dentro do mundo esportivo o esforço físico e o mental também. O controle mental, esse controle emocional, mas o físico. Que, cara, eu não vejo outra área no qual uma pessoa leve os limites tão além, né, da capacidade física do ser humano como os atletas. Então, eles são os exemplos clássicos dessa virtude, da força de vontade interior, desse esforço, da constância, é você fazer repetidamente a mesma ação, né, constantemente, querendo ou não. Então, um salve para a galera do MAP Técnica Sim, 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 não. e, Os atletas né, são encarnações destes princípios, né? de, de guerreiros mesmo, sabe? Você não vê nenhum atleta despontando se ele não tiver gravado nele essa virtude. E aí bate Sim, direto dentro do físico, né? sim, Então é sim. fazer o que eu tenho que fazer para manter um físico, até pensando físico mesmo propriamente dito, um corpo saudável que te forneça disposição e energia para que você consiga ter essas práticas. Dentro da cura plânica a gente vê a importância de ter um corpo físico, tanto o físico, isso que a gente vê como o etérico, forte, desenvolvido, para que a gente possa receber uma carga forte de energia espiritual.
né? Uhum, Então, uhum. é a velha analogia. Vai ligar um eletrodoméstico 110 numa tomada 220, não vai aguentar, vai Sí, estourar. Então, sí, esse esforço, essa purificação física, ela é fundamental para que você desenvolva essas outras esferas também. Então, um cara que sí, fala muito sobre isso é o próprio Tony Robbins, né, sobre o controle de estado. A melhor maneira de você controlar o teu estado interno, de você ter pensamentos mais elevados, é através do teu corpo. É pôr o teu corpo em ação, ter um corpo saudável, um corpo com alta energia. Porque um corpo com alta energia, ele gera e fornece essa energia para os pensamentos elevados também. Então, queira ou não, ele é sí. uma base, né? Essa esfera Sí, física. así, sim, sim. Se você for ver, é a base, mas também é a manifestação. Seu corpo físico é a materialização mais grande, ou maior, desculpa, a maior materialização que sua alma fez, né? E Exato. estamos falando de materializar, né? É isso, sua alma materializou este corpo, é uma manifestação do poder da sua alma, assim. Então, o corpo, a parte mais física, mais dessa, algumas escolas espirituais colocam como, né, como se tivesse, se fosse um oposto de espiritualidade, né? A gente na Guarapari Canadá integra tudo e realmente o corpo físico é a manifestação do poder, né? A É. manifestação mais densa do poder divino, sim? A existência física é uma manifestação de poder, sim? E como você falou, para você materializar, você deve usar este veículo, este corpo e a energia que ele tem, né? Parte mais de energia, a bateria, né? Para materializar. Esto é o que assegura, o que dá mais força material àquilo que você quer, sim? Concretizar. E se manifesta como ações, tá? Como agir constantemente, consistentemente, sim? Agir sempre focado na sua meta, sim? Sempre estar agindo, sim? Fazendo coisas, sim? Acontecerem. Então, No o esforço livro, físico é isso, estar consciente de sempre estar agindo, iniciando, ¿sí? Aparte de iniciar, siempre está iniciando y reiniciando, ¿sí? Ter iniciativa tem, desde um ponto de vista, muito a ver com o que é o esforço físico, ¿sí? Como se manifesta fisicamente o esforço. É você estar presente, seguir um calendário e manter com constância estas ações, né? o livro A Escola dos Deuses, do Hélio Dana, ele fala que o corpo físico é a primeira manifestação do ser. Então, é a primeira concretização, é a primeira realização. Então, todo esse lado espiritual, mental, emocional, a primeira materialização, a primeira revelação dele é o corpo físico. Então, o corpo físico Sim. revela o teu mundo interior. Uhum, uhum. Sim, 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 sim. Então, Não, né, é um olha presente de materialização. olha para o corpo físico ali, você vai entender muito do que acontece no teu mundo interior, Sim, né? sim, A sim. tua força mental, a tua força emocional, os seus propósitos espirituais. Uhum. Olha, a Mari falou que está lendo esse, ó, viu? Então, você vai ver que lá dentro eles falam isso. O corpo físico ele é a primeira manifestação do ser, ou seja, do teu mundo interior. Bom, eu acho que, né, foi alguma dúvida aí, pessoal? Senão a gente já caminha para a reta final. E daí eu gostaria de finalizar com tem uma invocação divina aqui no livro, falando sobre essa virtude. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três aí para as dúvidas. E daí eu vou finalizar com isso daqui, e daí eu deixar os agradecimentos. Então, essa invocação divina, ela fala o seguinte: Senhor Deus, obrigado por me abençoar com agudeza de foco e constância de esforço e objetivo. Obrigado por me abençoar com uma vontade de ferro, equilibrada e com inteligência e um coração compassivo, com gratidão em plena fé. Amém. Muito bem. Posso dar uma última dica para torná-lo Pode? mais prático? Então, o ideal quando você está construindo virtudes ou umas práticas, né, muito que várias escolas espirituais também trabalham é você fazer um review, uma revisão do seu dia, assim. Então, o ideal seria ter algum momento no dia, idealmente pode ser no final do dia, mas às vezes para pessoas é complicado, então no começo do dia pode ser também. Você revisa seu dia anterior, né? Então, mentalmente, veja o que eu fiz com relação à virtude de constância, de foco, sim? E você pode se fazer algumas perguntas. Por exemplo,
quando você revisa seu dia anterior que passou, você pode se perguntar, será que eu tive foco, né? Foco na missão, no objetivo que eu tenho? Tive suficiente foco? Então você reconheça todas as ações que você fez a favor de esse objetivo que você tem, ou esse propósito, né? E também analisa aqueles momentos do dia onde você se desviou, porque tem muitas distrações, coisas, né? Quando você foi ver, puxa, fiquei 2 horas no Facebook, ou sei lá, no Instagram, né? Ou sei lá, fazendo o quê. Então, reconheça o seu aspecto bom dessa pergunta e o aspecto onde você não cumpriu como você deveria, assim. Aquele aspecto que você não cumpriu como você deveria, você apaga. Na sua consciência, simplesmente diga apaga, 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 como se estivesse fazendo uma edição do vídeo, assim, do seu dia, assim. Apaga, apaga, apaga. Imediatamente começa a ver, ok, como deveria ter agido quando veio esta tentação, por exemplo, a me distrair, né? O que deveria ter feito? E você imagina isso várias vezes, sim? Várias vezes se visualiza fazendo, pensando ou agindo da forma que você gostaria, tá? Isso pode ser com essa pergunta. Outra pergunta que você pode se fazer é, por exemplo, será que eu fiz com que as minhas ações para meu objetivo sejam o mais efetivas e inteligentes possíveis, né? Sim, né? Ou seja, usei minha mente para agir, né, de forma efetiva, eficiente, tá? Se você encontra algum desse momento, você escreveu, por exemplo, o que você tinha que fazer no dia ou tal, você comemora, você fala, muito bem. Se não, você apaga, apaga essa tendência a não pensar as coisas, né? A não planejar, a não fazer pelo menos uma priorização básica, assim. Você apaga e você se visualiza fazendo para o próximo dia o que você precisa, sim? Outra pergunta que você pode se fazer é, por exemplo, o que eu faço às vezes também é, tipo, eu me mantive em ação, sim? Me mantive comprometido e em ação com meu calendário, sim? Com os hábitos que eu quero levar. Por exemplo, acordei na hora que eu queria, fiz a minha meditação, fiz a minha, sei lá, trabalhei no meu projeto, sim? Agi, encarei, tomei as decisões que tinham que ser tomadas, ou, pelo contrário, fiquei adiando, fiquei procrastinando, fiquei evitando, sim? Evitando pensar sobre isso, sim? Ou agir sobre isso, sim? Então, mesma Ok. coisa, aí, quando você agiu bem, você comemora, fala muito bem, sou uma boa pessoa, e no momento que você achar que não, né? Que você não encarou, que tinha que encarar com ações, aí você apaga e se visualiza agindo no próximo dia melhor, tá? Se você faz isso consistentemente, você vai começar a ver essa transformação em você, tá? Idealmente tem que ser feito diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, sei lá. Mas estes processos de revisão mental do seu dia ou da sua semana, o que for, e de transformação, e de você recriar o que tem que ser feito, vai ser o que vai aos poucos ir te transformando, sim? E ir sendo um virtuoso nesta virtude. E Show. se você realmente domina esta virtude, daí sim você vai ter o sucesso e a grandeza que você sempre quis. Show. Sensacional. Então, Obrigado mais uma vez. Obrigado para o pessoal que acompanhou as duas lives aí, uma live de 1 hora e meia. desculpa Coisa aí. boa. Teria ainda, né? Acho que chão para a gente falar sobre isso daí. Inácio, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado a Algum todos. recado para a galera sobre o Estúdio Prânico? Algo, novidades? Sobre o estudio prático, sim. As novidades é que a gente está de mudança, né? Então saímos do lugar onde estávamos e íamos para um outro lugar. Ainda não temos o lugar certo, mas vamos começar, vamos começar a fazer uns cursos online. O próximo curso vai ser daqui a aproximadamente 2 semanas. Eu vou definir bem exatamente a data, mas provavelmente começo de setembro, né? Vamos fazer um curso de autocura, sim? É um curso oficial da cura prânica, é o curso de autocura, de como, com energia, praticar autocura. É um curso mais ou menos de um dia, tá? Umas 8 horas. Essas são as novidades que estão vindo aí, saindo do forno. E, bom, e à medida que já estão melhorando as coisas, vamos retomar um pouco as atividades aos poucos, né? As atividades presenciais, os cursos presenciais também, tá? Mas, a princípio, Legal. vamos começar por ese curso y tenemos todas las segundas y quintas, ahí tenemos las reflexiones, que justamente estamos hablando sobre materialización, ¿sí? Y el poder del pensamiento para materializar, ¿no? Sobre Kriya Shakti, como. Entonces, Gosto segundas y muito. quintas estamos estudiando un dos libros de Master Choa, temos isso, uma reflexão e uma meditação, tá? Então, Legal. continuamos com essas atividades aí.
Obrigado, meu amigo. Mais uma Valeu. vez. Obrigado a Fica com todos. Deus e até uma próxima. Até uma próxima. Muito sucesso para todos aí. Um abraço. Abraço. Tchau.